Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Hoje eu não tô aqui para dar uma aula convencional de física, eu tô aqui para ensinar física com super-herói. Isso mesmo, e o tema de hoje é a energia do Homem de Ferro. Certamente. Antes de falar sobre a parte física, vamos entender melhor quem foi o Homem de Ferro. Anthony Edward Stark, também muito conhecido como Tony Stark, é um herói americano de Long Island, Nova York. Ele é filho de Maria Stark e do cientista Howard Stark. Tony sempre apresentou aptidão em várias áreas da ciência, tanto que ele conseguiu o título de PhD em Física e Engenharia Elétrica. Mas muito disso se deve à sua relação com seu pai, que sempre foi um cientista ilustre de grande representatividade em várias áreas da ciência. Após a morte de Howard Stark, Tony herdou as indústrias Stark e passou a produzir armamentos de guerra de alta tecnologia, bem à frente de qualquer empresa que existia no ramo. Até que um dia, após a apresentação de um desses armamentos, quando Tony estava em um território de guerra, foi implantada uma bomba embaixo do seu carro. Então, Tony Stark se viu à beira da morte, porque ele foi sequestrado por um terrorista Wong-Chu, e essa bomba que estava embaixo do seu carro realmente explodiu, e ele percebeu então que o seu coração estava repleto de estilhaços de bomba, que o matariam se chegassem até sua corrente sanguínea. Mas como Tony Stark era muito inteligente, ele conseguiu achar uma forma de salvar a sua vida. E com a ajuda de seu parceiro de cativeiro, o cientista Insane, ele conseguiu reparos emergenciais em seu coração. A partir disso, que começou então a jornada do Homem de Ferro como nós o conhecemos. Um gênio, bilionário, playboy, filantropo. Embora muitos digam que o reator Arc tenha salvado a vida de Tony Stark, na verdade, o reator Arc o manteve vivo. O que salvou mesmo a sua vida foi a utilização de um eletroímã muito potente em seu peito, porque esse eletroímã estava retardando o avanço dos estilhaços de bomba em direção ao seu coração. Mas antes de entender como um eletroímã salvou a vida de Tony Stark, vamos entender primeiro o que são eletroímãs. Um eletroímã é um dispositivo formado por um núcleo de ferro envolto por uma bobina. Quando o fio dessa bobina é submetido a uma tensão, é passada então uma corrente elétrica por esse fio, gerando assim um campo magnético. Mas o que esse campo magnético faz? Vamos supor que nós temos um objeto. Esse objeto é composto por átomos. Esses átomos nós vamos comparar a ímãs elementares. Antes da atuação desse campo magnético, esses ímãs elementares estarão organizados, um para cada direção. Vamos dizer que uma orientação desorganizada. E aí, após a atuação desse campo magnético, esses ímãs elementares vão se posicionar em uma única direção e sentido. Assim, o núcleo de ferro terá agora características de um ímã. Ele será capaz de atrair outros materiais ferromagnéticos. Agora que nós entendemos melhor sobre eletroímãs, vamos entender como que um eletroímã salvou a vida de Tony Stark. Então esse aí é o coração do Tony Stark. Aí eu vou colocar alguns grampos aqui que simbolizam os estilhaços causados pela bomba. E aí ele chegou com um eletroímã potente. Olha o meu eletroímã, inclusive tem aulinha no Instagram ensinando a fazer esse eletroímã caseiro. Então ele chegou com o eletroímã potente e aproximou ele dos estilhaços. Tá vendo? O eletroímã puxa o estilhaço. Então é isso que vai acontecer com os estilhaços do coração do Tony Stark. O eletroímã vai ficar aqui no peito, puxando esses estilhaços para cima, de forma com que eles não entrem em contato com seu coração. Esse eletroímã foi instalado por Insane, que mais tarde ajudou o Tony Stark a criar o reator Arc, que é um reator de fusão nuclear frio que funciona tanto como fonte de energia para esse eletroímã quanto para o exoesqueleto metálico de Tony Stark. O reator Arc foi criado por Howard Stark, pai de Tony, com o objetivo de obter uma fonte de energia muito inovadora e muito poderosa. Mas o que isso vai gerar? Se a matemática estiver correta, e sempre está, 3 gigajoules por segundo. Mas o primeiro projeto desse reator se assemelha muito a um reator nuclear experimental que existe na vida real, o tokamak. Então segue as imagens para vocês perceberem as semelhanças. O tokamak possui uma câmara de vácuo em formato toroidal, que é tipo uma rosquinha.
Nela, o hidrogênio é aquecido a 100 milhões de graus Celsius até que se torne um plasma. Mas aí há a atuação de um campo magnético fortíssimo, que inclusive é produzido através de um eletroímã. Esse campo magnético faz com que o plasma seja confinado para que ele não derreta do reator e seja encaminhado para que a fusão ocorra. Fusão é um processo que ocorre continuamente no Sol e é responsável pela geração de quantidades enormes de calor e luz na nossa estrela. Isso porque a todo momento bilhões de toneladas de átomos de hidrogênio se colidem em condições de temperatura e pressão extremas. Isso os força a quebrarem suas ligações e se fundirem, gerando então um elemento mais pesado que é o hélio. Há muito tempo, cientistas tentam copiar esse processo aqui na Terra, mas não conseguem, porque eles têm um grande desafio, que é a contenção do plasma. Mas o reator Arc faz todo esse processo parecer algo muito simples, porque eles encontraram um jeito de conter a reação em um anel autossustentável. E nós também percebemos a ausência de laços de resfriamento, turbinas, entre várias outras coisas que são cruciais para o funcionamento de um reator térmico tradicional. Isso significa então que o reator Arc produz eletricidade antes de produzir calor. É até interessante porque essa observação se associa com o fato de que o reator Arc, no peito de Tony Stark, a uma escala de 10 elevado a 6 watts, não vai torrar ele vivo. E aí já entramos em planos de fantasia e ficção que é a marca desses filmes de super-heróis, né, gente? Eles conseguem corresponder à ciência? Sim, mas só até certo ponto. Desse ponto em diante é pura imaginação fértil do autor. E talvez seja isso, né, que torna esse tipo de filme tão bacana de se assistir, é fugir um pouco dessa nossa realidade. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas e continuar compartilhando aqui curiosidades sobre a física. Muito obrigada!